Então vamos lá com muita calma agora fazer o def excluir cliente. Então para poder excluir cliente, CPF, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é, como é que chama? Pesquisar o cliente, tá certo? Então a gente tem essa camada de pesquisar cliente aqui e a gente vai usar ela para poder encontrar o cliente. Então eu vou dizer que RES vai receber pesquisar cliente com este CPF. É a mesma lógica que a gente fez quando a gente está trabalhando com as listas. Eu chamo excluir, mas para excluir primeiro eu preciso encontrar. É claro que eu não vou digitar o código todo aqui de pesquisar cliente, sendo que ele já está aqui. Então eu uso ele. A primeira coisa que excluir cliente faz é vir para cá para cima. Ele se conecta ao banco, traz essa informação de volta e devolve para quem chamou. Quem foi que chamou? Excluir cliente. Devolve essa informação fica salva aqui. E a gente vai trabalhar sobre essa informação. Há de convir, certo? Pense comigo que o cara pode digitar um CPF que não existe, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é se veio alguma resposta. Então se res for diferente de non, é sinal de que veio uma resposta do banco de dados, tá certo? Se veio uma resposta do banco de dados, a gente vai começar a trabalhar. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei se você se recorda, mas os dados eles são exibidos em uma matriz, tá certo? O que é uma matriz? É uma espécie de tabela, onde existem as linhas e as colunas. Em cada linha volta um registro, tá certo? O que é o registro? É o ID, o nome, o endereço e o CPF de um dos clientes. Aí na linha de baixo vem a mesma coisa. ID não é, então eu tenho uma matriz. Nesse caso aqui eu tenho uma matriz de três linhas e de uma, duas, três, quatro colunas. Tá certo? É essa informação que volta do banco de dados. Então eu preciso saber se a quantidade de dados que veio é mais do que um. Porque se vier um só, eu já sei quem é que eu vou excluir, tá certo? Então eu vou testar aqui, ó, se o tamanho do resultado for maior do que um, é sinal de que vem pelo menos dois dados. Se veio mais de dois dados, eu vou usar print por enquanto, só para poder a gente entender. Depois eu troco o print por outra coisa, tá certo? Então, print foi encontrado mais de um valor. ID vai receber. Para que eu quero esse ID? Para poder o usuário me dizer qual daquelas informações ele quer excluir. Então, se voltou dois dados, quem vai separar um dado do outro é o ID, tá certo? Então, o ID é numérico, tá bom? Então, int input digite uma ID. Esqueci de botar aspas aqui. Prontinho, digite uma ID. O que a gente vai fazer agora? A gente vai andar naquela matriz procurando cadê essa ID. Tá certo? Então a gente faz assim, ó. While, que é um laço de repetição. Enquanto linha, eu não criei a variável linha ainda, eu preciso de uma variável. Vou aqui antes do laço de repetição. Eu vou criar uma variávelzinha, pode ser aqui, ó. Linha recebe 0, tá certo? Que é a minha primeira linha. Deixa eu descer aqui, pronto. Enquanto a linha for menor do que o tamanho de resposta, tamanho da resposta, então se veio 10 informações, se ele achou 10 usuários com o mesmo padrãozinho de CPF, ele vai me retornar 10 linhas. Então o que é que linha vai fazer? Linha vai começar em 0 e vai até 9. Você se recorda que o último é o tamanho menos 1. Então, se eu tenho 10 informações, a última linha é 9. Eu vou fazer essa variável linha andar literalmente em todas as linhas da resposta. Tá certo? Então, se
a resposta na linha que eu estou agora, 0 na primeira vez, 1 na segunda e assim vai. Na coluna, bem, a coluna, eu falei para vocês, deixa eu abrir o banco para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, vou clicar aqui em procurar, tá certo? E aí eu vou cadastrar um dado aqui rapidamente, ó. Vou cadastrar João da Silva, Rua A, CPF 102.102.102-10. Clicar aqui em executar. Então, inserido com sucesso. Clicar aqui em procurar. E aí pronto, ó. Vamos cadastrar mais um para poder ficar mais fácil de visualizar. Maria de Souza, Rua B, 202.202.202-20. Executar. Clica aqui em procurar para voltar para a lista e está aqui. Aqui a matriz que eu estou comentando. Ela tem uma linha e 4 colunas. A coluna ID, a coluna nome, a coluna endereço e a coluna CPF. Essas colunas, depois que a gente faz aquele fetch all, este fetch all aqui, vamos voltar para o código. Depois que a gente faz este fetch all, as colunas elas são indexadas em 0, 1, 2 e 3. Tá certo? Então a gente vai procurar na coluna do ID. A coluna do ID é a coluna 0. Tá certo? Então, se a resposta na linha que eu tiver agora, na coluna 0, for igual ao ID, tá certo? Este ID que o usuário passou, o que é que ele vai fazer? Ele vai parar o laço de repetição. Tá certo? Ele para. Por que ele para? Então, digamos que o ID que o usuário digitou está na linha 20. Então, réis na linha 0, na coluna 0, é igual ao que o usuário digitou? Não. Ele vai aumentar a linha. Eu não botei o código aqui embaixo ainda. Vamos botar logo aqui. Linha mais igual a 1. Pronto. Então, linha na posição, na linha 1, coluna 0 é igual a ID? Não. Então, linha vai para 2. Réis na linha 2, coluna 0 é igual a ID? Digamos que seja. Então pare. Para o laço de repetição. Ele não aumenta mais linha e continua o código aqui de baixo, onde o cursor está piscando agora. Tá certo? Então esse laço vai rodar até o momento que eu achar o ID. Pronto, feito isso, a gente agora vai tratar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o print temporariamente. Print, tem certeza que deseja excluir, vou mostrar quem. Print, uma f string. E aí a gente vai mostrar nome, pronto, nome. Onde é que está esse nome? Em réis, na linha que ele parou. Lembra que o laço para quando encontra. Se o laço para quando encontra, linha também para de encontrar. Então, na linha que ele parou e na coluna 1. Então, coluna 1. Tá certo? Então, mais uma coisa. CPF, na linha que ele parou, na coluna 2. 2? Não, 3. ID, nome, endereço, CPF. Prontinho. Tá certo? Então, esse procedimento aqui, eu estou colocando print e eu vou trabalhar com input simplesmente para poder testar. Por que eu preciso testar agora? Porque ele é o mais complicado. Então, como ele é o mais complicado, a gente vai testar mesmo em console para poder vocês verem funcionando. E aí, depois que vocês verem funcionando, a gente apaga essas coisas de print e de input e faz a tela fazer o papel dela. Tá certo?
Cabe a tela resolver isso pra gente, esse pepino pra gente aí. Então, muito bem. Então, tem certeza que deseja excluir? A gente vai fazer aquela mesma lógica lá. Vou dizer que I recebe input S para sim. S para sim. Prontinho. Então, se I for igual I ponto lower, né? Porque permite o cara digitar de qualquer maneira, maiúsculo ou minúsculo. I ponto lower for igual a S, aí a gente manda excluir, tá certo? Então, com db.conecta ao banco em db clientes. Aí depois a gente, descer mais um pouquinho aqui, pronto. Aí depois a gente vai realizar o procedimento, ou seja, db.excluir dados, deixa eu ter certeza se o nome do método é esse mesmo. Excluir dados, está correto. E aí eu vou entregar a conexão e vou entregar o dado responsável por excluir. Esse dado é o ID que o usuário escolheu. Onde é que está o ID que o usuário escolheu? Res, na linha e na coluna 0. Tá certo? Feito isso, print dado excluído com sucesso. Tá certo? Bem, parece um pouco complicado, é um código mais extenso, mas acabou. É isso. Vou fazer um review rápido aqui do que está acontecendo. Quando o usuário chama excluir cliente, ele vai passar o CPF. Seja o CPF todo, ou seja o CPF parcial. Tá bom? Digamos que seja o CPF parcial, que a gente sabe que é o que vai acontecer na maioria das vezes. E aí eu vou lá e consulto o cliente por esse CPF. Vai voltar informação para mim, a resposta. Se a resposta for none, é sinal de que não achou nenhum. Então a gente testa aqui. Ó. Se a resposta for diferente de none, é sinal de que achou alguma coisa. Se achou alguma coisa, a gente vai precaver o nosso sistema. Ó, se len, ou seja, se o tamanho da resposta for maior do que 1, foi encontrado mais do que um valor. Digite o ID de um dos valores para poder excluir. Aí ele digita um ID. Linha recebe 0. E aí ele começa a procurar cadê esse cara. Tá bom? Encontrando o cara, eu cometi um equívoco aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Ele está dentro do if, que pergunta se é maior do que 1. A gente vai recuar, porque essa parte aqui é a parte de exclusão. Essa parte de exclusão, ela vai acontecer independente de ser ou não maior do que 1. Tá certo? Então, se vier um dado, ele vai excluir. Se vier 2 dados, a única coisa que vai acontecer é ele pedir o ID, que é essa parte daqui. Então, para poder não dar erro, como eu vou usar a linha aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar essa linha de comando daqui e vou colocar ela antes do if. Então, olha como vai ficar. Eu tenho uma variável chamada linha que recebe 0. Quantos dados veio de lá? Digamos que um só um. O tamanho da resposta é maior do que 1? Não. Então ele pula cá para baixo e ele vai excluir na linha 0, na coluna 0. Tá tudo excluído direitinho. Tá certo? Agora, se voltou de lá 2 dados, ou seja, 2 registros com CPF parecido, a gente vai perguntar: o tamanho da resposta é maior do que 1? Sim, voltaram 2. Aí ele vai, ó, foi encontrado mais do que um valor, digite um ID. O usuário digita o ID. Digamos que o ID está na linha 2. Tá certo? Linha 1, a gente sabe que o segundo dado é a linha 1, porque começa de 0. Então, o usuário digita o que está na linha 1. Lembre-se que linha começa em 0. Então, enquanto linha for menor do que o tamanho da resposta, linha vale 0, a resposta vale 2, eu vou perguntar: resposta na linha 0, na coluna 0, é igual ao ID que o usuário digitou? Não. Eu vou botar aqui para vocês entenderem. Ó.
Digamos que voltou o ID 8 e o ID 20. São dois IDs que têm a resposta parecida. Então, esse aqui está na linha 0, vou botar assim, ó, linha 0, e esse aqui está na linha 1 das respostas, linha, pronto, 1 da resposta. Prontinho, ficou organizado agora. Então, linha vale quanto no início? Vale 0, tá certo? Então, resposta na linha 0, na coluna 0, é igual ao ID que o usuário digitou? Não é. Então, ele vem para cá e linha que valia 0 agora vale 1. Volta para o laço. 1 é menor do que 2, que é o tamanho? Sim, é. A resposta na linha 1, na coluna 0, é igual ao ID? É. 20 está na linha 1. Então ele executa o break. Qual é o valor de linha 1? Ficou parado em 1. Aí ele vem cá para baixo e vai excluir os dados de resposta na linha 1, na coluna 0. Está tudo acontecendo lindamente. Tá certo? Então, o código excluir, ele é mais delicado, ele é mais robusto, tá certo? Acredite se quiser, nem todas as proteções estão sendo feitas ainda nesse código aí. Entretanto, a base essencial tá aí, tá certo? Então, pronto. A parte de controle do nosso sistema está concluída. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma outra classe, um outro código que vai simular a visualização e a gente vai testar tudo isso daqui, tá certo? A gente testa, funciona lindamente, eu espero que funcione lindamente e depois a gente apaga o código e começa a desenvolver interface gráfica, tá certo? Então, até já, qualquer dúvida coloquem lá no fórum, não esqueça, por favor. Até já, tchau.